Quantos querem ouvir uma direção clara da parte de Deus para a sua vida? Diga amém. Eu já falei algumas vezes e vou repetir, todo início da ministração da palavra, durante a ministração da palavra, o seu desejo de ouvir a voz de Deus vai fazer toda a diferença de como você vai sair do dia que você decidiu cultuar. Nesse momento, se você tiver com o coração cheio de expectativa e querendo mesmo ouvir a Deus, Deus vai falar em detalhes, coisas que você precisa fazer nos próximos dias para que a sua vida e a sua família esteja melhor. Então fique com o seu coração aberto. Eu vou começar essa mensagem um pouco diferente, porque eu quero começar mostrando para vocês algumas estatísticas que eu levantei bem atuais. E eu quero que você preste atenção nessas informações. Nós hoje temos 7,4 milhões de desempregados no Brasil. Então, se você tem uma porta de emprego, você pode dizer glória a Deus por isso, por você estar trabalhando. O Brasil é o campeão de homicídios no mundo, com 47 mil mortes no ano. Pensa em países violentos, o Brasil, por causa da violência, ele está como o recordista de homicídios no mundo. A cada 38 minutos, uma pessoa, ela se suicida no Brasil. 38 pessoas por minuto. 38 pessoas por dia. Imagine, daqui acabar o culto, alguém em algum lugar do país tirou a sua própria vida. Olha uma outra informação aqui, avança. Depressão, a cada 10 pessoas no Brasil, uma está sofrendo de depressão. Então, se nós temos aqui hoje 600 pessoas, você imagina quantas aqui estão hoje sofrendo em depressão? No Brasil, a cada 11 minutos, uma pessoa é abusada sexualmente ou estuprada. E alguns de vocês que estão aqui sofreram abuso em algum momento. 70% dos que sofreram abuso são crianças, adolescentes ou jovens. Eu vou abrir um parêntese aqui e falar para os adolescentes e crianças que estão aqui. Nunca permita uma pessoa que te abusou impedir você de contar isso para o seu pai e para a sua mãe. Nunca. Alguém tentou tocar em você e fazer alguma coisa com você que você viu que não é o correto, conte correndo para o seu pai e para a sua mãe. Um aborto por minuto está acontecendo no Brasil. Imagine só o quanto que isso entristece o coração de Deus. Avança aqui mais. Tem mais? Não? Ok. Eu estou mostrando isso para você, meu irmão, porque avaliando todo esse contexto, tudo isso e muito mais que nós sabemos que tem no nosso país, como nós podemos viver uma vida de paz? Como ter uma vida tranquila, irmão, com tanto
tantos acontecimentos terríveis como esse, que eu mostrei, tem sido uma realidade no nosso país. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, e inclusive uma resposta para isso. É possível ter uma vida de paz em meio a tantas situações difíceis como essas? É possível? Vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo de número 34, versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: aparta-te do mal e faça o bem, procure a paz e siga-a. Se esse texto está dizendo que eu devo procurar a paz, é porque ela não é tão fácil de encontrar, é porque eu tenho que fazer a minha parte de ir atrás dela. Então depende muito de mim. No meio de tantas situações terríveis como a que nós falamos aqui, é possível ter uma vida de paz? Sim, mas eu preciso procurar e ir atrás. Põe a mão no coração, fecha os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a tua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, Pai. Traz resposta, traz direção para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua poderosa palavra. Que o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Como então podemos viver uma vida de paz? A primeira coisa que precisamos fazer é nos apartar do mal. Aparta-te do mal. Algumas pessoas estão vivendo sérios problemas e tribulações na vida, porque caçaram esses problemas com as suas próprias pernas. Você não se apartou do mal. Então o que você vive hoje é consequência de uma atitude sua errada. E agora que eu já fiz, pastor? E agora que já aconteceu e eu estou sofrendo as consequências? Bom, agora que você aprenda com os seus erros e não se meta nesse mal novamente que te levou a sofrer o que você está sofrendo hoje. E o diabo vai colocar situações parecidas para você cair novamente na mesma cilada. E ele vai fazendo com que a sua vida viva um ciclo repetitivo de falta de paz, de sofrimento interior, agonia. O que precisamos fazer, irmãos, é fugir do mal, fugir de problema. Você pode fazer um toque leve no ombro do vizinho do seu lado e falar para ele: foge de encrenca, irmão. Fala para ele: foge de encrenca. Você conhece gente que parece que atrai problema, atrai encrenca? Você conhece? Não olha para essa pessoa, só bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai.
Então, se você é daqueles ou daquelas que atrai encrenca para você, na hora que você vê a encrenca, você nem olha muito, você rala peito daí e fala: eu quero distância desse negócio, foge, aparta-te do mal. Existem lugares que você tem frequentado, isso é um lugar perigoso para você, foge, aparta-te do mal. Você continuar nesse ambiente vai atrair problemas para a sua vida que você não tem hoje. Você pode estar caçando problemas para o seu futuro. Foge! Aparta-te do mal. Tem gente que precisa distanciar-se de alguns relacionamentos, porque alguns relacionamentos são um perigo para fazer você cair no mal novamente. Alguns relacionamentos o diabo pode usar para fazer você entrar em encrenca de novo. Então você tem que intencionalmente falar: corta, eu não quero mais conversa, eu não quero mais estar junto, eu não quero mais estar perto. Por quê? Porque eu tenho que me apartar do mal. Eu não quero uma vida atribulada, eu não quero perturbação na minha mente, eu não quero perturbação na hora de dormir, então eu vou me apartar do mal. Se apartar do mal é uma coisa pessoal, nós temos que fazer. Ninguém pode se apartar do mal por você, meu irmão. É você que tem que decidir. Não! Eu quero que você leia um texto da Bíblia comigo. Coloca na tela Juízes capítulo 16, versículo de número 4, na versão NVI. Juízes 16, versículo 4, na versão NVI. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Quem foi que se apaixonou por uma mulher chamada Dalila? Você lembra? A Dalila foi uma bênção para Sansão ou uma cilada para Sansão? Abra o seu olho, porque pode ter gente que você está se apaixonando, que é uma cilada para a sua vida. E você está querendo paz e não perturbação. Paz e não perturbação. Pode ter gente que o seu coração se afeiçoou. Em uma outra versão diz que o coração de Sansão se afeiçoou por Dalila. Você pode ter gente muito legal, que o seu coração gosta dessa pessoa, mas ela vai te levar para uma grande armadilha. Então aparta-te do mal, para viver uma vida de paz. Se eu quero viver uma vida de paz, qual é a outra orientação? Lá no Salmo de número 34 que nós lemos, diz: aparta-te do mal e faça o bem. Aleluia! Quer viver uma vida de paz? Faça o bem, meu irmão. Não importa o que as pessoas elas fizeram com você, com o bem que você fez a ela. Não pare de fazer o bem, não pare. Porque não depende das pessoas, depende de você e Deus. E se você quer a paz de Deus em seu coração e em sua vida, faça o bem.
Aparta-te do mal e faça o bem. Olha, uma das grandes armadilhas do diabo para roubar a paz de homens e mulheres de Deus, sabe qual é? Você fez o bem, você fez o bem, e você fez o bem, e aqueles a qual você fez bem, eles pagaram o bem que você fez com mal. Então agora você se fecha e fala: nunca mais eu vou fazer o bem, não vou mais ajudar as pessoas, não vou mais investir nelas, não vou mais acreditar nelas. Se você caiu nesse jogo do diabo, você está perdendo a paz. Faça o bem. Me traíram, pastor, me apunhalaram nas costas, pagaram o bem que eu fiz para eles com o mal, e agora eu não vou fazer mais bem a ninguém. Errado. Não tem a ver com eles, tem a ver com o que você é em Deus, com o seu caráter, com o seu coração como filho de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que está aqui que essa semana, com o que sofreu, falou, sabe o que? Estou cansada, cansei de ser bobo, chega, cansei de só fazer e ajudar, cansei. Você precisa escolher se você vai seguir os seus sentimentos e as suas emoções, ou se você vai seguir o ensinamento da palavra de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Isso se não houvermos desfalecido. Em uma outra versão diz: se não houvermos desanimado. Não desanime de fazer o que é certo, irmão, senão o diabo vai roubar a sua paz. Faça o que é certo. Na hora certa, Deus irá te recompensar. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, olha o que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Você está semeando o bem na vida das pessoas? Está semeando paz na vida das pessoas? Você vai colher isso na sua vida, você vai colher. O problema é que nós queremos experimentar a colheita naquele que nós semeamos, e é aí que está o erro nosso. É o erro de expectativa que temos. Então eu começo a semear o bem em uma pessoa, e eu vou fazendo por ela, e eu vou fazendo, investindo, e aquela pessoa não me dá retorno nenhum. Aquela pessoa não retribui nada, muito pelo contrário. Se eu ficar focando que a minha colheita vai vir dessa pessoa que eu estou fazendo, o meu coração vai se frustrar, fechar, e eu perco a paz. Agora, se eu coloco a minha expectativa não na pessoa, mas no Deus que um dia disse: tudo que o homem semear, isso ele colherá. No Deus que disse que você precisa fazer o bem e no tempo certo você vai experimentar a colheita. Então a minha expectativa que está nesse Deus faz esse Deus levantar pessoas que eu nunca fiz nada por elas, nada. Elas começam a me recompensar, a me abençoar, elas começam a trazer coisas que eu não tinha antes. Dê um aplauso de exaltação ao Senhor. É isso. É isso. Não tem para onde correr. A lei da semeadura é infalível, meus irmãos.
Não pare de semear o bem, a paz, não pare. Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Ponha na tela, por favor, Lucas 10, 5 e 6. E em qualquer casa onde vocês entrarem, Jesus está dando uma instrução para que os discípulos pudessem semear paz na casa dos vizinhos. Olha o princípio da colheita aqui. Jesus fala: vocês vão semear paz na casa dos vizinhos, abençoar os vizinhos com paz. E vocês, quando entrar, vão dizer: paz seja nessa casa. Versículo 6. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará a paz para você. Você nunca vai perder uma semeadura que você fez obedecendo uma direção de Deus. Sempre isso vai voltar para você de alguma forma. Sempre. Então, se nós queremos experimentar a paz, precisamos semear a paz. É o efeito bumerangue isso. Você envia o bumerangue, e o que acontece com o bumerangue? Volta. Agora, se você semear o que for diferente da paz, também funciona o efeito bumerangue. Ódio, contenda, dissensão, isso volta. É automático essa lei do bumerangue. Dê uma olhadinha para o vizinho que está do seu lado e faça um sorriso no seu rosto, muito alegre, e diga: Deus te abençoe. Eu não sei o que está acontecendo. Espera aí, você falou isso e eu vi muitos que estavam do seu lado sorrir também, aleluia. Você deu um sorriso e recebeu outro sorriso? É a lei do bumerangue. Tem alguém que fala bem assim: pastor, eu dei, o outro ficou com a cara feia. É porque ele está precisando de um milagre de Deus na vida dele hoje. Aleluia, vai dar certo, vai dar certo. Vai aplaudir a Jesus aí. Bom, no meio de todas essas situações difíceis da vida, como que eu posso fazer para eu ter uma vida de paz? Eu preciso decidir estar em paz com Deus. Como você vai experimentar paz interior se você não está bem com Deus, meu irmão? Se você não está bem com Deus, minha irmã, estar em paz com Deus é eu seguir a direção do que Ele me ensina na sua palavra. Estar em paz com Deus é a minha mente não estar confusa, porque eu já disse aqui uma vez em uma mensagem que nós ministramos: Deus é Deus de paz e não de confusão. Se alguma coisa está trazendo confusão na sua mente, isso já é um sinal, não é de Deus. Deus é Deus de paz, e eu preciso estar em paz com Deus. Para eu estar em paz com Deus, eu tenho que me livrar de todo tipo de confusão na minha mente. Para eu estar em paz com Deus, eu preciso experimentar a graça e a misericórdia de Deus, se em algum momento eu falhei. Porque olha como que o diabo rouba a paz de alguns homens e mulheres. Você tomou uma decisão errada, você fez uma coisa errada, você sabe disso, isso já aconteceu, não tem como voltar lá atrás e mudar a história. A única coisa que se pode fazer é pedir perdão e sofrer as consequências, pedindo a ajuda de Deus. Mas você não pode permitir o diabo ficar te acusando disso.
roubando a sua paz interior. Olha o que diz 1 de João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, não pequeis. Irmãos, nós devemos pecar, sim ou não? Não. Mas, se pecar, temos um advogado junto do Pai, diga aleluia, e esse advogado, ele defende as nossas causas. Esse advogado, ele bota lá na frente do Pai as mãos furadas, e ele diz, ele não pode ser condenado, ela não pode ser condenada, porque está aqui, já foi pago o preço, para que ele esteja livre, ela esteja livre. Temos um advogado junto ao Pai. Tenha paz com Deus, receba a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida e recomece sem errar novamente. Aleluia, aleluia. Recomece. Tem gente que pensa que Deus é um velho barbudo de cabelo branco em cima de uma montanha com um porrete na mão, só esperando o filho pecar para falar, toma aí esse. Deus não é isso. Deus é um pai amoroso que está com os braços abertos, a mão estendida, sempre dizendo para os teus filhos, eu não te acuso, levante, eu te restauro. Não peques mais, não peques mais, não peques mais. É isso. Isso é o nosso Deus. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 37, versículo 23 em diante. Os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele compadece sempre, empresta a sua semente, ela é abençoada. Então é preciso apartar-se do mal e fazer o bem, para ter uma morada para sempre, uma morada de paz para sempre. Deus está sempre te levantando para te conduzir a uma morada de paz, a uma morada de paz, aleluia. Se no meio de toda essa confusão eu quero ter uma vida de paz, eu tenho que tomar a decisão de estar em paz com Deus e a decisão de estar em paz comigo mesmo. Bata no seu peito e diga assim, eu decido caminhar em paz, eu decido viver em paz. Por que tem que tomar a decisão de ter paz consigo mesmo? Porque tem gente que é o seu próprio carrasco. Você fica olhando para você e você não gosta de você. Você é o seu maior acusador. O diabo pega essa fraqueza sua e ele vai dando só suprimento para você mesmo se atacar. Então você fica dizendo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não nasci para isso, o problema dentro dessa casa sou eu, o problema do mundo sou eu, tudo que eu fiz e tudo que eu faço é errado, eu só faço besteira, eu só arrumo problema, eu sou a ovelha negra da minha casa, eu sou o problema da minha família, eu sou o problema da minha célula, eu sou o problema da minha igreja, eu sou o problema do mundo, porque Deus não me leva logo. Quer ter paz? Tenha paz consigo mesmo. E como que eu faço para ter paz consigo mesmo? Você é a coroa da criação de Deus. Deus formou você antes de você existir no ventre da sua mãe. Deus já tinha te selecionado. Então você é uma
preciosidade dos céus. Você precisa olhar para você e dizer: Deus me amou, e porque Ele me amou, eu me amo também. Diga aleluia. Bata no seu peito e diga: eu sou uma bênção, eu sou especial, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, eu sou próspero, abençoado, bonito, cheiroso, sou de Jesus. Então dá um aplauso para Ele aí, aleluia. Meu Deus, tenha paz consigo mesmo. Quando você acordar de manhã e você olhar no espelho, ao invés de ver aquele cabelo, diga: tu és uma bênção de Deus. Aprenda a valorizar aquilo que Deus criou. E você é algo especial que Deus criou. Se você consegue valorizar você como algo especial que Deus criou, você caminha em paz consigo mesmo. Pare de ficar sendo seu próprio carrasco. Pare com isso. Comece a valorizar aquilo que Deus valoriza. Deus valoriza você, e por isso que Jesus pagou um alto preço naquela cruz, porque você tem muito valor para Ele, muito valor para Ele. Como eu faço para viver uma vida de paz? Primeiro, paz com Deus. Segundo, paz comigo mesmo. E terceiro, paz com as pessoas, incluindo a esposa, incluindo o marido. Então olhe para ela, olhe para ele e diga: eu decido viver em paz com você. Alguém pode dizer aqui um aleluia? Pastor, ainda bem que você está falando isso, porque lá em casa hoje de manhã, antes de vir para a igreja, não tinha nenhuma paz naquela casa. Pastor, você está falando essa coisa? No carro nós viemos conversando e na nossa conversa não tinha paz naquele carro. Pois é, por isso que Deus trouxe vocês para ouvir essa palavra hoje, porque vocês vão voltar para casa conversando cheios de paz dentro do carro. Na hora de sentar para almoçar, vocês vão almoçar em paz dentro daquela casa. Vocês vão receber a paz de Deus tomando tudo na sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Viver em paz com as pessoas. Olha para o vizinho que está do seu lado, que não seja a esposa ou o esposo, e fala: às vezes me dá vontade de te enforcar, mas eu prometo que depois dessa palavra eu vou te amar. Diga aleluia. Irmão, tem gente que é uma bomba relógio ambulante. Aonde para relacionar, quem conhece a esposa ou os filhos, já fica intercedendo: Jesus, não deixa ele arrumar confusão não, Jesus. Jesus, segura ela, Jesus, segura. Viver em paz com os outros. Existem situações que você vai ser catucado para sair da graça, que você vai ser catucada para sair da graça. Você vai respirar fundo e dizer: eu sou cheio de paz. Aleluia. Porque isso faz com que a paz se estabeleça no meu coração, na minha vida se estabeleça. Se eu sou uma pessoa atribulada, arrumo confusão com todo mundo, por onde eu vou eu arrumo confusão, a minha vida vai ser uma vida atribulada.
A minha vida vai ser uma vida complicada. Imagina, somando com tudo aquilo que eu já falei que é uma realidade acontecendo no nosso país. Então você, ao invés de viver uma vida de paz, você vive uma vida infernal. É um inferno a sua vida. E por que é um inferno a sua vida? Porque você não está procurando a paz. Você não está seguindo a paz. Não está fazendo o que precisa fazer para ter uma vida de paz. Então alguém quer brigar com você? Você vai tomar a seguinte decisão: vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar com ninguém. Eu decidi viver em paz. Aleluia. Oh meu Deus. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 11 a 13, olha o que diz esse texto. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 11 a 13. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. O primeiro texto que nós lemos lá em Salmo, e depois aqui em 1 Pedro a mesma coisa. Olha como a Bíblia está sendo muito certeira no que diz respeito a vivermos paz. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Verso 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do fazer o bem? Se você se apartar do mal e fizer o bem, seguindo tudo que é instrução, ainda que alguém se levante contra você para fazer o mal, Deus vai te proteger e te guardar e vai lidar com quem está querendo se levantar para você, para tentar te fazer o mal. Deixa Deus tomar conta dessa situação. Deixa Deus guerrear as suas guerras. Você vai tomar uma decisão. A sua decisão é: eu vou ficar em paz. Se eu quero viver uma vida de paz, eu preciso acalmar o meu coração e me livrar do medo. Você está sendo muito perturbado pelo medo, meu irmão. Você está sendo perturbada pelo medo, minha irmã. Acalme o seu coração, aquiete o seu coração. João 14, 27, Jesus fala daquilo que Ele nos dá como presente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por que você está tão preocupada e com medo de como vão acontecer as coisas no seu casamento? Essa sua preocupação, ela está fazendo você tomar decisões precipitadas e agir de modo que, ao invés de trazer paz, está trazendo mais problema para sua casa. Acalme e aquiete o seu coração. Você está querendo resolver problemas com a força do seu braço e está atrapalhando Deus de agir da maneira que Ele quer agir na sua vida. Ao invés de você ter a solução de problemas, você está atraindo mais problemas ainda, e é você que está correndo atrás desses problemas, porque não está descansando em Deus e vivendo uma paz que Ele quer que você viva. Então fala para o seu vizinho: sossega o facho, deixa Deus trabalhar e fique em paz. Alguém aqui pode dizer um aleluia essa manhã? Se eu quero experimentar uma vida de paz, isso aqui é a chave que eu vou estar falando nos próximos 3 domingos aqui. Nós vamos orar especificamente nesse e nos próximos domingos sobre paz. E eu quero que você grave aqui esse texto que nós vamos ler agora. Ele é chave
para nós entrarmos em um processo de busca incessante por paz na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nas células, uma vida de paz. Olha o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense coisas boas e se afaste dos pensamentos ruins. Mas não é só isso. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz, e o Deus de paz, e o Deus de paz, que você seja cheio de paz, que você seja cheia de paz. Você vai ter que pensar certo e você vai ter que agir certo. Pensar certo e agir certo. Pastor, eu quero pensar certo e agir certo. Durante os próximos domingos, nós vamos estar trazendo instruções do alto para você agir certo e construir uma vida e uma casa de paz. Por favor, fique de pé.